Oi, meu nome é Isis e o nosso trabalho é sobre o capítulo 4 do livro Concebendo a Liberdade. Eu sou a Érica, eu vou falar sobre traficando o próprio sangue e sobre escravidão, doença social e corpos femininos. E eu sou Ellen Hulsenck. Eu sou o Luiz Fernando e irei falar sobre as mulheres abolicionistas e as mulheres escravas e compaixão. Esse trabalho é uma pesquisa acerca do capítulo 4 do livro Concebendo a Liberdade, Mulheres de Cor, Gênero e Abolição, nas cidades de Havana e Rio de Janeiro, da Camila Cowling. Ela nos mostra como a categoria do gênero moldou as rotas urbanas em direção à liberdade para os escravos durante o processo de emancipação gradual, em Cuba e no Brasil, especificamente em Havana e no Rio de Janeiro. Também se concentra nas últimas décadas do século XIX nessas cidades e evidencia o papel de destaque das mulheres escravizadas na luta em busca de liberdade. E também sobre a questão dos filhos, abordando a lei do ventre livre e em como os movimentos abolicionistas em cada uma das cidades no mundo atlântico mobilizou novas noções de feminilidade para as mulheres escravas e livres. O capítulo 4, especificamente, procura entender o porquê as percepções sobre a mulher ajudaram a formar os pensamentos sobre a escravidão na década de 1870 e 1880, no mundo atlântico. E os principais temas utilizados nas argumentações da luta anti-escravista foram a separação de mães e filhos, as relações entre feminilidade, como dito anteriormente, e o questionamento acerca do sentimento materno nas mulheres. Antes de entender esses assuntos mais específicos e mais de forma aprofundada, a gente precisa entender que no Brasil e em Cuba existem e existiam conjunturas diferentes. Então, a luta abolicionista nesses países se deu de forma diferenciada, mas os ambos receberam influências do ambiente intelectual atlântico, principalmente das lutas abolicionistas na Espanha e na Inglaterra. E a partir de 1860, uma alternativa radical anti-escravista já estava se fazendo presente, começava a se estruturar na imprensa, nas discussões intelectuais liberais e no crescente movimento sindical, que teve um papel extremamente importante na abolição da escravatura. Os argumentos apontados mais para frente são baseados em duas tendências principais. Uma delas é a disseminação do pensamento de igualdade, que na época estava tentando relacionar semelhanças entre leitores da elite e escravizados. Isso acontecia porque era importante que a elite assumisse um papel na luta pela abolição. A segunda tendência, um pouco contraditória, era o medo da corrupção biológica e moral que se baseava na escravidão e estava presente principalmente nas populações não brancas, em especial nos africanos. E por mais que essas tendências sejam um pouco contraditórias e não estejam ligadas diretamente, elas eram foco das discussões sobre a abolição na época, e elas foram essenciais na formação dos espaços em que as mulheres iam se inserir e virar protagonistas. E agora a seguir a gente vai entender esses argumentos mais aprofundadamente. O abolicionismo no mundo teve como começo um argumento de separação entre mulheres escravizadas e seus filhos. Esses debates promoveram as próprias demandas legais dessas escravas, mesmo que elas não tenham um conceito de maternidades iguais aos representantes das elites. Ocorreu muitos debates sobre a proposta de lei de ventre livre de Segismundo Moretti, dentro deles, Emílio Castelar, que era republicano abolicionista espanhol. Castelar comoveu o povo com seu coração e consciência. Ele, sendo abolicionista, argumentou que a lei proposta não avançaria o suficiente, defendendo uma abolição imediata da escravidão. Apresentou parte de jornais cubanos que anunciavam a venda e aluguel de escravos em Havana e Matanzas, de 1830 e 1840. Muitos desses anúncios não mencionaram o fato da criança acompanhar ou não a mãe. Embora que o seu discurso trouxe argumentos em favor da abolição da escravidão, Castelar também conduziu uma reação emocional da plateia, referenciando a dor sentida pelas mulheres escravas ao serem separadas dos seus filhos. Essa imagem das mulheres escravizadas ao serem separadas de seus filhos
foi muito utilizada em discursos abolicionistas, que ajudou a moldar e mudar a legislação. A Lei de Ventre Livre, que foi chamada de Lei de Moretti, foi promulgada e proibiu que as mães escravizadas fossem vendidas separadamente de seus filhos menores de 14 anos. Porém, essa imagem de separação continuou ainda sendo utilizada de diversos fins políticos e argumentando que essa lei não era eficiente. Em 1872, nos debates do Congresso norte-americano, patriotas cubanos ressaltaram que a lei espanhola de 1870 era ineficiente e citaram anúncios do jornal de Havana como fizera Castelar. Isso chegou também no Brasil. Após debates, uma lei brasileira proibia que crianças menores de 12 anos fossem vendidas separadamente de seus pais, o mais comum da mãe. E essas reformas legais e de jurisprudência foram influenciadas pelas longas disputas travadas pelas próprias escravas que existiram na separação de seus filhos. O movimento abolicionista ficava mais forte no Brasil em torno do argumento de que a Lei Rio Branco era insuficiente e não estava sendo cumprida. O órgão abolicionista teve a sua primeira publicação em torno de anúncios de compra e venda de criaturas humanas separadas dos filhos para serem amas de outras crianças. Esse órgão combinava duas tendências do movimento: o uso de apelos emocionais da imagem da separação da mãe e da criança, e os argumentos de que a escravidão fizera o país ser atrasado economicamente e socialmente, sendo assim um motivo de vergonha. Então, esse sentimento de empatia pelas famílias escravizadas era tipo de uma emoção moderna. Também, Célia Maria Azevedo dizia que os argumentos utilizados se centraram mais na escravidão como um impedimento ao progresso do que numa retórica moralista, que mostrava os escravos como seres humanos iguais a todos os outros. Porém, o uso dessa imagem sentimental foi muito importante para mobilizar o apoio popular à causa abolicionista no Brasil, em 1880. Entretanto, há quem também defendia a escravidão, que via a separação entre mães e filhos um argumento difícil de ser ignorado, né, em discursos públicos. De surpresa, porto-riquenhos propuseram abolir a escravidão e deputados cubanos contra-atacaram com a proposta de emancipação gradual, inserindo em seus relatórios trechos sobre as famílias escravas e a separação de mães e filhos, e dentre esses trechos, era relatado que a família não existia para o escravo. Acusavam os escravos de degradação e brutalidade, onde seria fardos que ex-escravos carregariam na liberdade, na opinião de autores contemporâneos, sendo esses fardos atraídos a eles como a inferioridade inerente ou como experiências da escravidão, e que isso realmente aconteceu. A onda abolicionista apenas começou a crescer após tantas concepções europeias sobre a incivilidade dos africanos e nos pensamentos científicos racistas que construíram a escravidão. A compaixão pelos escravos se tornou uma tarefa urgente. Mulheres escravas e compaixão. Castelar nos levou a refletir sobre a venda de mães e crianças e até mesmo compará-los como animais. E esperando encontrar uma compaixão pelos escravos, ele disse que todos eram filhos de Deus, por natureza, e assim todos tinham direito à liberdade. E isso dispersou vários discursos a respeito se a humanidade vinha de uma raiz comum ou de múltiplas raízes. E, segundo ele, deveria despertar um sentimento da humanidade. Houveram bastante descrições sobre os excessos da escravidão na literatura, que puderam ser vistas através do circuito literário de Havana em 1820, e foi impulsionado por Richard, um britânico romantista, que explicou parte das histórias de seus senhores escravos, e essas obras que acabaram auxiliando na criação de espaço discursivo em que a compaixão pelos escravos podia ser expressa. Desse modo, a chave para a identidade de gênero das mulheres da elite foi a maternidade, cuja foi uma importante ferramenta para gerar o sentimento de compaixão pelas mulheres escravizadas. Assim, a linguagem abolicionista seguiu uma tradição brasileira na qual masculinidade e retórica estavam interrelacionadas, e abraçaram o estilo romântico e os textos sentimentais. Os homens abolicionistas
louvaram as mulheres que libertaram seus escravos por sua compaixão impetuosa e por agirem com base em suas identidades, como os esposos, irmãs, mães ou filhas, colocando antigas noções sobre o papel das mulheres a serviço de um propósito político. Esse processo gerou noções sobre a feminilidade, que significaria para as mulheres de elite, foram repensadas em virtude da mobilização abolicionista. Segundo o jornal Gazeta da Tarde, levantou a seguinte questão: a mulher brasileira é escravocrata? Nisso, os homens e mulheres abolicionistas jamais teriam tido situações que possam colocar em risco a imagem masculina necessária à manutenção da credibilidade política. Mulheres abolicionistas. A retórica da compaixão e da emoção teve uma consequência prática. Os abolicionistas trocaram ideias e correspondiam internacionalmente, cultivando laços inspirando nos abolicionistas britânicos. Assim, a retórica da moralidade, da emoção e da compaixão poderia ser apropriada pelas próprias mulheres. No Brasil, assim como na Espanha, mulheres da elite vinham participando de eventos públicos beneficentes de caridade através da considerável mobilização durante a Guerra do Paraguai. E mulheres famosas influenciaram e inspiraram a sociedade para que apoiassem os movimentos abolicionistas em várias cidades populares conhecidas no país, como, por exemplo, no Rio de Janeiro e Recife. A Confederação Carioca de Abolicionistas organizavam eventos como bazares e festas beneficentes. O jornal Gazeta da Tarde, ao levantar o questionamento, como dito anteriormente, a mulher brasileira é escravocrata, confirma que existe um considerável interesse por parte dos líderes abolicionistas cariocas em como as mulheres poderiam construir para sua causa, e pouco depois tiveram a chance de pôr em prática. Assim, dirigiam-se às senhoras por meio de argumentos que favoreciam a imagem delas e relembrando todo o amor e carinho que fizesse como se houvesse gerado os que já eram pais e foram amamentados pelas mulheres escravas. Porém, no Brasil, a participação feminina na campanha abolicionista não há uma luta pelo direito à igualdade das mulheres, como visto na Inglaterra e nos Estados Unidos. O jornal pró-abolicionista Revista Ilustrada, em 1886, publicou sua própria série sobre as mulheres, O Eterno Feminino. Um texto que, embora foi bastante zoado por conta da ideia de mulheres entrando na política e articulando assuntos sociais, assim considerados esferas masculinas, O Eterno Feminino trouxe também uma crítica ao papel doméstico a qual as mulheres sofriam naquela época. E essas novas concepções de respeito das mulheres livres andaram de mãos dadas com as reformulações da feminilidade entre mulheres que sofreram a escravidão. O termo traficar o próprio sangue se refere aos senhores que vendiam os seus próprios filhos, que eram fruto do seu relacionamento com as escravas. Esse ato era considerado uma contaminação pela elite, por isso que essas vendas aconteciam. Além dessa questão da corrupção da escravidão e da separação de pais e filhos, também entra o assunto dos papéis de gênero. Quando as escravas não eram forçadas a viver uma vida materna, elas eram forçadas a trabalhar no campo. E como o serviço braçal era considerado o serviço do homem, elas eram desumanizadas e julgadas, e não eram identificadas pelo seu próprio gênero. E como na época essa idealização de gênero era muito importante para ser bem vista, aconteceu não só com as escravas, mas também com as mulheres brancas da elite, de serem desfeminizadas. Em 1886, uma escrava de 15 anos de idade, chamada Eduarda, fugiu da fazenda em que vivia porque ela, juntamente da sua parceira Joana, era agredida pela sua senhora, Dona Francisca. Essa menina foi até o centro da cidade e foi acolhida por uma mulher. Esse caso foi à justiça e Dona Francisca mais tarde foi absolvida, porém esse caso foi parar na mídia, dando início a uma discussão. A discussão levantava o ponto de que a mulher não era aquele ser humano bom e caridoso que, como era descrita na época, ela podia sim ser mau e escravocrata. A partir daí se levantou a discussão de argumentos contra e a favor do discurso. Um exemplo a favor do argumento foi de uma pessoa anônima que deu o exemplo de quando um senhor abusa da sua escrava
E a mulher desse senhor agride a escrava, ao invés do abusador, que é o seu marido. Aloysio de Azevedo usou dessa discussão para escrever o romance O Mulato, onde ele descrevia a mulher como um ser cruel. Já outros autores defendiam e diziam que a mulher não é inerentemente cruel, ela apenas foi corrompida pela escravidão, porque é o ambiente onde ela vivia. Então foram os valores que ela aprendeu e, consequentemente, a pessoa que ela se tornou. A solução para esse estereótipo, esse julgamento, estaria então na educação, vindo das famílias, ensinando sobre os valores e papéis sociais, construindo uma noção de que as mulheres, elas muitas vezes tiveram a ausência da educação e a falta da oportunidade, e não necessariamente concordam com os discursos que elas cresceram ouvindo. No período da abolição, vários críticos construíram uma alusão da escravidão com uma doença social. Essa doença teria sintomas, que seriam, por exemplo, a falta da vontade de viver e de não ter oportunidades, como uma doença mesmo. A abolição, então, viria a ser a cura dessa doença, que poderia deixar sequelas, mas ainda assim milagrosamente curaria milhares de pessoas que sofreram por tanto tempo. A causa dessa doença muitos definiam pela imoralidade sexual, que afetava principalmente as mulheres, que serviam como amas de leite, serviam para a reprodução forçada e a prostituição. Depois de tantos anos de sofrimento, vivendo os sintomas dessa doença social, as mulheres começaram a tentar lutar pelos seus direitos, indo à justiça, pedindo compaixão, utilizando fotos e relatos do que sofreram. Ligando aquele fato de que as mulheres da elite estavam sendo desfeminizadas, essa foi meio que a oportunidade para elas se redimirem, entre aspas, tendo compaixão pelas escravas que viviam todo esse tipo de sofrimento. Se sabe que não foi um processo fácil, foram muitos anos de luta, mas a iniciativa dessas mulheres de irem à justiça construiu concepções políticas e expandiu as noções sociais. A luta das mulheres pelos seus direitos ainda é um assunto muito tratado hoje em dia, ainda há muito para conquistar, e quando a gente lê um texto desse é possível perceber como a origem desse processo foi de muita coragem, muita persistência e um ambiente onde a mulher era inferiorizada, abusada e invalidada diariamente.